Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um top do Nerd Rider. Pois bem, este é o top 5 piores encadernados da Salvat. E este top foi sugerido por... Pois bem, vamos lá, né? Vamos ver aqui então qual seria o meu top 5 piores encadernados da Salvat. A primeira coisa que vale a ressalva é que top 5, top 10, top 20, top qualquer coisa é muito pessoal, porque a gente sempre vai ter alguém ou algum autor, algum quadrinho que a gente prefere. E aí, por consequência, vai ser melhor ou pior do que outro e por aí vai. Então esse daqui é o meu top 5. Peço logo a vocês que se você discorda ou concorda, deixe aí no comentário dizendo pra mim: Nerdrider, concordo contigo, meu top 5 é igual ao seu. Não concordo, meu top 5 é esse daqui. Discordo completamente, né? Os 5 piores pra mim são esses. Ah, tem um que você falou que eu realmente que eu concordo, discordo e coisas do tipo. Então, fica aí, né, o seu espaço para você deixar o seu top 5. Então vamos lá, vamos começar com o número 5. Em quinto lugar, nós temos aqui Eternos. Mas como assim, velho? É Neil Gaiman, John Romita Jr. Pra quem assiste o canal já sabe que o meu problema maior é com o Romita Jr. ou com o Romitinha, como alguns dizem. O que acontece, velho? Não é, na verdade aqui não é ruim, não é pior. É porque quando eu fui analisar ali a coleção que está aqui atrás de mim, toda assim porque eu tirei os volumes para poder fazer o vídeo. Mas de qualquer forma, quando eu fui pensar assim, pô, quais são os 5 piores que tem aqui, foi difícil achar 5 ruins. Assim, ruim mesmo de, nossa, que lixo. Foi muito difícil. Na verdade só tiveram 2 assim que eu posso dizer que realmente foram ruins. Mas como eu decidi fazer um top 5, já que a sugestão foi fazer um top 5, eu peguei 3 que são bons, mas quando você analisa com o resto da coleção, eles ficam um pouquinho a desejar. Não que eles sejam ruins, mas eles ficam um pouco a desejar segundo os meus critérios, tá? Então, Eternos é um desses que deixa um pouco a desejar. Eternos vai falar aqui sobre uma raça, digamos assim, deixa eu ver se eu me lembro mais ou menos, é isso mesmo. Os Celestiais vieram para a Terra e eles criaram uma raça aqui na Terra. A Terra serviu como se fosse um laboratório. E aí, com o passar dos anos, mutações genéticas, etc e tal, essas pessoas que eram os Eternos, que foram os primeiros humanos criados, que supostamente devem ser imortais e viver para sempre, meio que acabaram esquecendo que eles são os Eternos. Eles, digamos assim, foram os primeiros super-heróis que existiram. E aí, aos poucos, eles vão recordando das vidas que eles tiveram, das coisas que eles fizeram, vão tentar deter um celestial que despertou também, que estava acordado na Terra. Então, assim, a ideia do roteiro é até bacana. Pelo que a gente tem aqui de informação no encadernado, a ideia em si não é nem do Neil Gaiman, se eu não me engano é do Jack Kirby ou Steve Ditko. Oh, porra, quase não sai. Não, é Jack Kirby. Então ele é que teve essa ideia. O Neil Gaiman junto com o Romita Jr. só fizeram modernizar a ideia. A ideia em si não é ruim, mas assim, é um roteiro que não acrescenta em nada pra você, principalmente pra quem é fã da Marvel. Algumas coisas aqui até são bacanas, porque depois eles falam que também os Inumanos vieram, mas assim, é uma história que não acrescenta em nada pra você, não... ela vai lhe dar diversão, você vai se empolgar e tal, mas que no fim das contas, velho, não acrescenta em grandes coisas. A arte do Romita Jr. ela é famosa, né? Vocês meio que já sabem como é que funciona a arte do Romita Jr., não é uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Olha, é, ele fez isso ou aquilo outro, né? Todo mundo tem a cabeça de figura geométrica e por aí vai, né? Então, assim, ele não é ruim, entendeu? Foi o que eu falei. Infelizmente faltou um encadernado mesmo podre, lixo, para poder esculhambar. Então, por falta de coisa pior, esse daqui ficou como um fraco, digamos assim, tá? Vamos para o número 4. Em quarto lugar, nós temos aqui Guerras Secretas. Peraí, que heresia! Como ousas colocar Guerras Secretas em quarto lugar de piores da Salvat? Calma, meu jovem, calma. Não precisa me bater, não. É o seguinte, Guerras Secretas é outro que é fraco. Ele não é ruim, mas ele é fraco. Por que ele é fraco? Principalmente pela idade que ele tem, né? A ideia, eu entendo, certas coisas marcam o mundo dos quadrinhos
E aí muita gente só idolatra, mas não para analisar a obra como ela é, ou como ela envelheceu às vezes. Aí já teve gente nos comentários em um outro vídeo que falou pra mim, não, mas você tem que ler essas obras antigas como se você fosse criança. Porra nenhuma, man. Eu tenho que ler como eu sou agora. Eu não tenho que me desfazer da minha bagagem para minha leitura se tornar melhor. Se a leitura é boa, ela vai ser boa em qualquer idade. Claro que quando você é mais novo, você deixa passar alguns detalhes que tornam a sua obra melhor. Mas é justamente aí é que você vê se, principalmente quadrinhos, eu pelo menos penso isso, não sei se vocês concordam. É justamente aí que você vê se a obra é boa ou não. Se depois que ela envelhece, depois de 30, 40, 60 anos, ela ainda continua interessante. Se ela não continua interessante, aí você vê que a obra de repente não era tão boa. Ela ficou famosa por outros fatores, que eu acho que foi o caso de Guerra Secreta. Ela ficou famosa porque foi a primeira vez que juntou um monte de super-herói de revistas diferentes e vilões diferentes, e teve o pau viola. Acho que foi por causa disso. E também por causa dos bonecos, né? Já que a ideia da saga toda, vocês já devem saber, a ideia das Guerras Secretas é porque a Mattel, sim, aquela empresa Mattel, queria vender boneco, queria vender muito boneco, então eles fizeram o quê? Vocês têm que criar uma coisa aí pra gente vender boneco, e aí eles criaram as Guerras Secretas. Então, assim, você vê que o roteiro em si não é grandes coisas, ele só tem a fama toda por causa da situação que foi feita, né? Porque foi feito do jeito que foi feito, com um monte de super-heróis e coisas do tipo. Mas que o enredo em si ele é bem fraco, não tem um cara do nada aparece e fala, eu quero que vocês se saiam na mão aí, quem vencer vai virar todo poderoso. Porra, eu acho que na época isso já não era grandes coisas. Hoje em dia, então, onde a gente tem um monte de filme, anime, desenho, mangá, a porra toda que fala dessa galera de Survivor, né? Que junta todo mundo num lugar e quem sobreviver, o campeão e leva. Então, assim, hoje em dia, então, é muito menos diferencial, tem um diferencial muito menor. E a arte em si é muito bacana. A arte eu gosto muito dela. Eu acho que os desenhos de antigamente, é, apesar de algumas falhas, eles eram mais. Não sei, eles tinham. Realmente acho que eles combinavam com a época, com a questão da nostalgia, é, com a personalidade dos personagens, até ficar redundante falar isso, mas você fica vendo assim a colorização, os traços, a galera tinha um pouco mais de cuidado, pelo menos em algumas capas e contracapas e coisas do tipo. Então eu gosto da arte, tá? Eu gosto dessa arte assim, dessa época. A galera pecava muito na questão de movimentação, mas não estraga por causa disso não, tá certo? A arte em si é dos problemas os menores. O maior problema realmente é o enredo, tá? Eu não peguei a parte 2 porque é como se fosse uma coisa só, né? Mas na Salvate saiu em duas partes, então... Assim, eu comprei justamente pelo fator histórico e por causa do Homem-Aranha, como eu já disse na resenha. Já teve resenha desse material aqui já. Eternos também já teve resenha, então vai aparecer todos os cartões aí no YouTube para vocês poderem clicar. Vamos então para o nosso terceiro lugar. Em terceiro lugar nós temos Vingadores Eternamente, parte 1 e a parte 2 também, apesar de eu não estar aqui segurando. Qual é o problema com essa obra? É porque ela é uma obra extremamente hermética. Mas antes de falar os problemas dela, basicamente o que acontece aqui nos Vingadores Eternamente. O Kurt Busiek e o Carlos Pacheco, Kurt Busiek é um cara que tem uma mão muito boa. É assim, é tão boa que isso daqui não foi pior por causa que foi na mão dele. Se tivesse sido na mão de outra pessoa, essa obra teria sido uma tragédia. Mas vamos lá, vamos com calma. O Kurt Busiek junto com o Carlos Pacheco, eles pegam e fazem um retcon, né? Corrigem todos os moles que teve em todas as linhas temporais dos Vingadores. Então tudo que aconteceu de mole, eles justificam e corrigem aqui nessas duas partes. E a história basicamente é essa. Você tem Vingadores de épocas, de linhas temporais diferentes, lutando contra o Kang e o Cronos, que são a mesma pessoa. Então já começa que você tem um enredo que envolve viagem temporal, linhas do tempo paralelas, alternativas e embola a porra toda. Então eu acho que ele conseguiu corrigir tudo. Pra quem é fã extremo dos Vingadores, isso deve ser uma delícia, mas pra quem não é, isso daqui não é uma obra boa. Ela não é ruim, vamos com calma, não precisa me jogar pedra, peraí, não precisa jogar pedra não, coisinha, devagar. O que acontece? Ela é uma obra que tem um ritmo bacana, só que é muito truncada e as referências excessivas para poder corrigir
só torna interessante para quem é fã, para quem conhece tudo. Isso daqui me parece mais uma obra da DC do que da Marvel. Como assim? A DC que quer... Assim, se você parar pra prestar atenção, por que o nome que curte DC é DC Nauta? Porque o cara tem que ser um expert, o cara tem que viajar o mundo inteiro, o cara é quase um astronauta, maluco. Ele navega na porra da história da DC. Então você tem que ser quase um pesquisador, man, pra você entender as histórias da DC, porque é referência pra caralho, é muita coisa aí, linha cronológica. E as histórias da Marvel vão pelo um outro viés, elas vão pelo viés da simplicidade, não que seja abestalhada, não que seja acéfalo, mas vai pelo viés da facilidade. E essa obra aqui vai totalmente na contramão disso, ela não é uma obra fácil de ser lida, não porque ela tenha textos difíceis, mas pela questão do conhecimento que é necessário, pré-requisito, torna essa obra um pouco difícil. Então, por causa disso é que ela está aqui. Ela não é ruim, mas, novamente, quando você pega obras que são de mais fácil compreensão, de uma digestão mais tranquila, que você consegue acompanhar tudo sem ficar perdido, sem precisar procurar meia dúzia de referências antes, né, essa história aqui acaba pecando por isso, quando você tem outras na coleção que já facilitam bastante para você. E aí eu acho que é justamente o mole. Se de repente isso daqui tivesse saído por exemplo, na capa vermelha, teria sido muito melhor. Apesar de acho que fugir um pouco da proposta, mas tudo bem. Mas tá aí, né? Terceiro lugar. Vamos então para o segundo lugar. Difícil. Segundo lugar, Guerra Secreta. Nossa, velho. É até difícil de falar dessa obra. Eu li ela há muito tempo e nunca rolou resenha no canal. Então essas supostamente seria a primeira vez que esse material tem resenha no canal. Foi um dos primeiros volumes que saiu na coleção, eu acho, se eu não me engano. E aí eu comprei, na época eu não estava decidido a fazer resenha ainda, eu queria outra coisa. Aí, beleza, acabou passando e aí não fiz resenha. Então já tem bastante tempo que eu li isso daqui, já tem mais de 1 ano e meio, 2 anos, eu acho, se duvidar. Já tem bastante tempo que saiu esse material. Então o que eu lembro vagamente é o seguinte, tem a galera toda, todo mundo perdeu a memória. Quando eu digo todo mundo, é o Homem-Aranha, o Wolverine, Demolidor, Capitão América e o Luke Cage. Todos eles meio que perderam a memória. Tem um período da vida deles que eles não se lembram. E aí eles ficam, pô, por que a gente não consegue se lembrar disso, né? E aí eles começam a investigar. E aí conforme eles vão investigando, eles descobrem que o Nick Fury juntou todos eles para fazer uma missão secreta. E aí após essa missão secreta, ele falou, porra, é muito perigoso que você se lembre. Ele apagou a memória de todo mundo. Então a galera fica puta com o Nick Fury por causa disso. Mas basicamente é uma história que é como se fosse um peido no lixão, velho. Você não faz diferença nenhuma pra você aqui. Você vai, tá, ok, Guerra Secreta, tá, beleza. E aí? Nada. Então, assim, não fez diferença, não faz diferença pra mim. Foi uma obra que foi bem fraca, o roteiro é bem peba, esse negócio de, a gente perdeu a memória, o Nick Fury apagou nossa memória, o que foi que você fez e tal. Pra mim, caguei com relação a isso. E aí um problema também, o outro problema que por que essa obra realmente, essa daqui realmente é ruim pra mim, tá? Não é fraca não, ela realmente é ruim. São as artes do Gabriele Delotto, que sim, é o mesmo cara que faz a lombada. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês poderem ver. Em comparação a outras artes que ele já fez, até nessa própria coleção agora, né? Nessa coleção não, na Marvel OGN, o Negócios de Família, né, que tem do Homem-Aranha, foi ele que desenhou também. Então, só por aqui vocês já veem a qualidade do negócio. E essa daqui é só uma parte, que se eu for mostrar outras, vocês vão ver aqui que também, porra, tem um quadro do Homem-Aranha. Eu me perdi aqui agora, mas não tem problema. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Sei lá, eu achei que essa arte dele ficou a desejar. Tá. Deixa eu ver se eu acho aqui o... Ai, chega, amassei, droga. A parte do Homem-Aranha aqui falando com a Mary Jane, você vê bem a cara dos dois. Aqui. A cara do Peter, eu não senti firmeza nesse desenho da cara dele, do jeito como tá sombreado. Sei lá, não levei muita fé na Mary Jane também não. Então, sei lá, pra mim fica meio mais ou menos essa obra aqui, pra não dizer ruim. Na verdade ela é ruim. Não diz pra que veio, sei lá.
Teve até algum inscrito que me perguntou, e aí, vale a pena eu comprar, não sei o quê? Falei pra ele, pô, não vale não, véio. Você não vai perder nada, não vai perder nada não lendo isso. Então você pode deixar passar tranquilamente. E aí fica também a pergunta, né? Você comprou, não comprou, você concorda, você também deixou passar ou não, né? É, tem aí grandes polêmicas, grandes polêmicas. E vamos para o primeiro lugar, que é o que vai fazer muita gente tirar o meu couro, mas tudo bem, vamos com calma, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, o pior encadernado na minha opinião, é Homem-Aranha, A Última Caçada de Kraven. Sim, A Última Caçada de Kraven. Cara, muito ruim, velho. Muito ruim. Novamente, é mais uma daquelas HQs que são famosas por causa que mudaram, criaram um novo paradigma, mudaram um dogma, mas que na real, pra mim, velho, não desce. Não desceu. Talvez daqui a alguns anos eu releia com uma outra cabeça e eu perceba a magnificência dessa obra. Até o presente momento, não gostei não, velho. Eu até entendo o porquê dessa obra ser tão famosa. Primeiro porque pegou um vilão que é um ótimo vilão, eu gosto muito do Kraven. Só que a imersão total na cabeça dele de colocar ele no lugar do Homem-Aranha e fazer merda e acabar com a imagem do Aranha, a ideia em si, eu acho que ela não é uma ideia ruim. Mas eu não gostei como foi apresentado, essa questão de... E provavelmente é isso que causa todo esse burburinho, todo esse hype, que causa a exaltação na galera. Essa ideia de ficar pegando poema, pra você utilizar o poema pra contar a história e ficar sempre repetindo ele, porra, isso encheu o meu saco demais, velho. Talvez eu, por não gostar muito de poesia e não ter plena capacidade de entender, não tenha gostado por causa disso. Eu entendo isso, provavelmente é uma falha minha. Então, né, se você tem plena capacidade de entender poesia e você achou magnífica a poesia que é colocada aqui e que é usada para narrar a história basicamente, então bom pra você, mas infelizmente pra mim não foi o que aconteceu. Se você não sabe o que eu tô falando, tem um poema que ele basicamente é a mola motriz, é a mola guia de toda a história. Tem a porra do poema aqui. Bom, não achei o poema, mas de qualquer forma esse poema é o que dá a guia, dá a direção para toda a história. Então o Kraven quer acabar com o Homem-Aranha, mas ele acha que somente matar o Homem-Aranha não é o suficiente. Na verdade ele poderia facilmente matar o Homem-Aranha, só que ele quer fazer uma coisa a mais. E o que, que ele faz? Ele pretende entender e vivenciar completamente o Homem-Aranha para tomar o lugar dele, agir como ele e acabar com a imagem dele ao mesmo tempo. Então o que, que ele vai fazer? As maluquices dele lá, as poções e tal, se veste como um Homem-Aranha que na época estava usando um uniforme negro, por isso o uniforme aqui na capa. Ele estava usando esse uniforme e aí ele destrói a imagem do Homem-Aranha, né? O que para alguns, J.J. Jameson, eu estou falando com você, é só alegria, tá? Então assim, velho, é uma obra que pra mim, o plot, como eu disse, é um plot interessante, só que a forma como foi feita, é tudo muito amarrado e não sei o que, e ele mata o aranha, não mata, ele quase se lenha, ele vai matar a mulher do brother, sei lá, velho, pra mim não rolou. Não rolou mesmo. E a arte também nem fede nem cheira. Na verdade eu achei a arte, em alguns momentos a arte foi o que salvou. Porque, pelo menos isso, a arte combina muito com a história. Deixa eu mostrar um pedacinho aqui. Que é uma história de tom sombrio. Acho que talvez por isso eu não tenha gostado, né? Eu tô acostumado com as histórias mais alegres do Homem-Aranha. Então talvez por isso eu não tenha gostado. Mas de qualquer forma, tá aqui pra vocês um pouquinho da arte. Deixa eu mostrar, pular aqui algumas páginas pra mostrar também. Tá aqui, ó, mais uma vez escuro. Muitos balões, muitas caixas de diálogo, de pensamento, né, como a gente diz, e pra mim isso aqui não acrescentou em nada. Então, pra mim, eu comprei achando, porque justamente, desculpa, eu saí do quadro aqui. Eu comprei justamente porque falaram, né, eu fui procurar essa resenha, fui procurar saber sobre o material e falaram, não, o material clássico é indispensável, os melhores materiais do Homem-Aranha, top 5, não sei o que. E realmente é top 5 pra mim dos piores. Obviamente pessoas virão comentar falando que você é maluco, não sei o que, coisas do tipo. Mas ainda bem que
depois do vídeo do Cavaleiro das Trevas eu fiquei muito feliz porque eu percebi que a maioria dos meus inscritos, na verdade todos que comentaram, que costumam comentar sempre, a galera é com a cabeça muito massa, então muito obrigado a todos vocês que estão inscritos no meu canal, pela educação de vocês, pelo nível dos comentários. Mesmo discordando, vocês, pô, show de bola o comentário de vocês, velho. Fernando, Anselmo, o Fernando Freitas, né? Não é nem o Fernando da Central HQs, não, que ele. Não, de vez em quando ele comenta, quando ele tá afim. Então, Fernando Freitas, Anselmo, Vinícius, Casey e outra galera também que não costuma frequentar, mas não costuma comentar, mas comentou no vídeo do Cavaleiro das Trevas e explicou tudo assim, a minha opinião é essa, concordo com isso, aquilo, outro, tal. Teve até uma pessoa que concordou comigo, falou que realmente é uma droga, não sei o quê. Então, muito obrigado a todos vocês que comentam de forma educada. E aí, acabou meu top 5, né, de piores da Salvat. E aí eu peço mais uma sugestão de top o quê? O que vocês acham que eu deveria falar? Já deram a sugestão de top Vertigo, que eu queria fazer, mas eu tenho um pouco material da Vertigo, ou Vertigo, como alguns falam, né? Eu falo Vertigo. 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 E, que seja, né? Deram essa sugestão, teve o de mangá, teve o top 10 da Salvat. Que mais? Que mais que eu posso fazer? Né? Deixem aí suas sugestões também, deixe o seu top 5. Me diz o que você achou, concorda, troco esse pelo aquele, o que sai, o que entra, lá ele. Vocês entendem lá ele? Pessoal que não é de Salvador, que não é da Bahia, vocês entendem lá ele? Se você entende lá ele, explica aí o que é o lá ele. Nossa, eu tô pedindo pra vocês comentarem demais. E aí vai chegar e vai comentar 10 cabeças de negro. Aí eu vou ficar, pô, ninguém comentou, velho. Mas tudo bem, deixa lá. O importante é a qualidade, não a quantidade. Então, para todos vocês que costumam comentar, que assistem os vídeos, que deixam um joinha, muito obrigado. Vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir Facebook, Insta e Twitter. Tô sempre integrando tudo, foto de action figure, de resenha o que? Porcaria, de quadrinhos, de colecionáveis, de tudo que eu tô comprando, e jogo e videogame, eu posto a foto lá, então fica mais fácil para vocês visualizarem tudo, tá certo? O que mais? Seu joinha, seu thumbs up, se você gostou desse vídeo, thumbs down se você não gostou, não tem problema. Se você gostou também, se inscreve no canal, e se não, volta outra vez, quem sabe assim eu não te conquisto. Vou ficando por aqui. Um beijo e um queijo para todos vocês e até o próximo Top do Nerd Writer.